Será que eu começo ou não começo agora um vlog lendo por 24 horas o máximo de livros que eu conseguir? Bom, se vocês estiverem vendo esse vídeo, é porque eu comecei. Então bora ler por 24 horas comigo, o máximo que der. E rendeu, rendeu. Eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu não quero que ninguém me procure, eu não quero conversar. Oiê, eu sou a Cata e hoje a gente tem mais um vlog aqui nesse canal, se tudo der certo. E o surto de todo esse vídeo tá acontecendo porque eu não li quase nesse mês, não, eu li bastante, tá? Mas eu sinto que eu não li tanto quanto eu tava esperando. Então eu vou tentar fazer uma maratoninha esse final de semana, um negocinho aí, já vou gravar um vídeo, tá? Vou tentar. O problema é que eu tô agora gravando um outro vlog que eu não terminei de gravar ainda e que tem que sair antes desse. Então assim, a coisa está meio lueca do lado daqui. Mas tudo bem, porque eu tenho muitos livros pra ler, eu tô lendo muitos livros e chegaram muitas coisas legais, sério, gente, chegaram muitas coisas legais aqui e eu quero aproveitar e mostrar pra vocês. Inclusive, eu tava querendo fazer um vídeo de book haul, mostrando os livros que chegaram esse mês, aí, por editor e tal, bonitinho. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo como esse, que daí eu trago por aqui, porque eu acho que vai ser legal. Mas estão aqui, ó, os motivos do meu colapso, tá? Vou explicar um pouco melhor. Terminei ontem de ler Atmosfera, mas no vlog que eu tô gravando agora eu falo mais sobre o livro, então vão lá porque vai ter saído o vídeo já e vai estar aqui no card, tá? Mas esses aqui são os motivos do colapso atual. A Dona Caveirinha me mandou muitos livros, gente, muitos livros legais que eu fiquei com vontade de ler. E esse aqui, não se preocupem, tá? É uma história em quadrinhos, então assim, perfeitamente plausível pra mim ler ela em menos de 24 horas, então acho que tá show. Se chama Final Cut e é do mesmo autor de Black Hole, que é uma HQ que eu gosto muito e tem um vídeo aqui no canal de 5 anos, gente. Faz 5 anos que eu gravei esse vídeo. E tá muito bom o vídeo, tá bem legal, mas assim, que vergonha gravar esse vídeo. É do Charles Burns, não sei se eu falei o nome, é Final Cut, tá? Não sei sobre o que é, não faço a menor ideia, mas eu vou ler por ser do autor. Eu sei que é uma coisa meio psicodélica, Black Hole ia por esse caminho também, então eu imagino que aqui também vá. Mas eu tenho muita vontade de ler, não sabia que o autor ia lançar novas HQs aqui pela editora e fiquei animada pra ler, tá? Fiquei animada, então vai ser meu segundo contato com a escrita dele e com o traço dele também, né? Porque ele desenha, porque é uma história em quadrinhos. Inclusive, Black Hole tá aqui, ó, eles me mandaram também, mas tá no plástico ainda, né? Porque eu já tenho o livro, já tenho a HQ, então tô pensando ainda, de repente, passar pra vocês, vou ver o que eu vou fazer. Tô pensando ainda. Aí hoje eu recebi do Felipe esse presentão aqui, ó, meu Deus, uma delicada coleção de ausências, novo lançamento da Aline Bay, gente, pela Companhia das Letras. Nossa, eu tô animada pra ler esse livro. E a Aline, ela tem uma prosa bastante peculiar, assim, sabe, uma métrica meio diferente nos livros dela, então geralmente são mais rapidinhos de ler, acho que se encaixa muito também aí, então eu vou estar tentando ler esse livro no final de semana, até porque eu quero uma desculpa pra passar ele na frente dos outros, tá? Porque eu tô muito a fim de ler esse livro, meu Deus, tô muito animada. Acho que eu vou chorar, acho que eu vou me emocionar. Todos os livros da Aline Bay, eles dão um socão na minha cara, um socão no meu estômago. E é exatamente isso que eu espero desse daqui também. Fiquei muito feliz que o Felipe me deu esse, não sabia que ele ia escolher e tô animadíssima pra ler. Meu Deus, tô ansiosa. E o livro veio também com os marcadores de página de todos os livros da autora já publicados pela companhia. Olha que legal. Acho que são todos os livros dela no geral, tá? Eu só não tenho o do Peso do Pássaro Morto, mas Pequena Coreografia do Adeus eu tenho e autografado, que a autora mandou, gente. Segura minha mão. E essa semana chegou aqui também da Verus Editora, né, que é um selo da Companhia das Letras, o livro Uma Canção de Amor para Rick Wilde, da Tia Williams, que é um livro que eu comecei a ler lá no começo do mês, mas não sei como é que eu tô me sentindo muito em relação a ele, acho que eu não me conectei tanto com a história ainda, eu tava lendo pelo Kindle e tô na página 122. Vieram uns marcadores aqui também, já usei pra marcar, então é um livro que eu quero tentar continuar, mas não sei, pensei em abandonar, já... Ai, gente, tá... Ai... Não sei, vamos ver o que acontece nesse final de semana. Mas pera aí que tem mais coisa que eu tô lendo. Tô procurando aqui, tem mais livro que eu tava lendo. Eu tô lendo também A Maldição da Água. A Maldição da Água, não. Maldição da Água é ótimo. Eu não tô achando o livro, mas eu tô lendo também A Melodia da Água, que foi um recebido da editora Globo Livros, né, da Alt. E assim, eu tô gostando. Tá meio devagar a leitura, porque eu comecei a ler no mês passado, mas isso não significa que eu não tô gostando. Eu tô curtindo a história sim, é fantasia, só que eu não sei onde é que ele tá. Eu não sei aonde eu enfiei, deve estar lá no andar de baixo, que eu tava lendo. E eu acho que é isso que eu tô lendo no momento, gente. São esses os livros que eu vou estar tentando ler agora. Vamos a algumas explicações aqui antes de começar esse vlog. Vou passar o tempo de um dia lendo, mas não vou ficar o tempo todo lendo, tá? São 24 horas tentando ler o máximo que eu conseguir. Hoje é uma sexta-feira, são 4 horas da tarde e esse vídeo vai até amanhã, sábado,
4 horas da tarde. Talvez possa se estender um pouquinho aí, dependendo se no domingo eu conseguir gravar, tá? Mas a minha ideia é ler o máximo que eu conseguir. A minha ideia, na verdade, não é nem ler o máximo que eu conseguir, é tentar focar em ler, já que esse é o último final de semana do mês de junho e foi um mês que eu passei não lendo tanto, então eu quero tentar focar e ler mais, né? Tentar ler mais um pouquinho nesse final de semana, já que eu vou ficar em casa de boa, relax, sem fazer nada. Então, assim, não existe meta de páginas, não tem meta de nada além de ler. A minha meta talvez seja ler esses livros, né, focar nessas histórias, porque são aí algumas das que eu mais quero ler. Só que pode ser que eu leia algum outro livro também, alguma coisa, não sei, porque eu tenho que terminar o outro vlog. Mas aí, igual eu vou atualizando vocês, a gente vai começar esse vídeo daqui a pouquinho, porque eu tenho que terminar algumas coisas de trabalho, só vim anunciar aqui pra vocês. E depois que eu começar a ler, eu volto aqui pra gente atualizar e começar a contagem até o dia de amanhã, tá? Então bora começar esse vídeo, porque além de ter a meta de ler muito, eu tenho a meta de que tu te inscreva aí no canal. Então bora se inscrever, gente, ativem o sininho, comentem muito, curtam o vídeo e hypem ele também, se vocês puderem, que isso ajuda demais o CriaLT a crescer ainda mais, a mais pessoas virem conversar com a gente, e me acompanhem também nas redes vizinhas, que os arrobas estão aqui na descrição do vídeo, e vai ter muito vlog, tem muito vlog, né, e muitos outros conteúdos literários lá nas minhas outras redes vizinhas também. Agora sim, bora tentar ler, bora ler bastante. Meu Deus, vamos lá. A hora passou que eu nem vi. São quase 7 horas da noite já, falta 20 para 7, e eu vou sentar agora para ler. Na verdade, eu sentei agora e li. Foi um capítulo. Tecnicamente, eu li um capítulo, tá? Um capítulo só, de uma delicada coleção de ausências. Me abafei bem, tá bem frio, tá? Tô toda numa paleta rosa, é mini, é rosa aqui, é rosa na unha. Bem garota, e agora eu quero ler nesses 20 minutos, porque umas 7 horas aí eu vou começar a fazer uma janta. E gente, de tarde me perdi, né? Comecei a arrumar coisa, comecei a limpar a casa, fui no mercado. Então, assim, era um pouco antes das 4 quando eu comecei a gravar, era umas 13h30. E aí, desse horário pra cá, eu fiz tudo isso. E parece que foi assim. Levou 30 minutos, foi uma loucura. Mas agora eu vou cronometrar aí no meu celular, que tá gravando agora. Eu vou ir aí, vou colocar o cronômetro enquanto eu estiver lendo. E a gente vê em quanto tempo dessas 24 horas aí eu vou ficar lendo. Vamos lá, então. Já li, já jantei e já voltei a ler de novo. Li 40 minutos, 40 e pouquinhos minutos por aí já. E agora são quase 9 horas, falta 20 para as 9. E eu pretendo passar o resto aí do tempo que eu aguentar tentando ler. Durante esse tempo de leitura aí, eu li 40 páginas, tá? 46, na verdade. E assim, o texto, a forma de escrita da Aline Bay é um pouco diferenciada, sabe? A métrica dela. Nas primeiras páginas, ó, é um pouco diferenciado, assim, a forma de escrita dela, né? Uma prosa mais estilo de poema mesmo. Então, é mais tranquilo de ler, é mais rápido de ler, por isso que eu li bastante até em 40 minutos. Eu acho que geralmente... É que depende muito da leitura, gente, depende muito do livro. Dependendo aí, em 1h30, eu leio umas 50 páginas. Nunca cheguei a cronometrar isso, sim. Eu lembro que uma vez eu fiz isso lendo um livro há muitos anos, quando eu era bem mais nova. Em 1 hora eu li 50 páginas do livro, mas aí não lembro nem qual livro era. E aqui, gente, eu comecei o livro um pouco perdidona, porque a história começa num circo e a autora começa a dar um background ali pra gente, pra entender a vida da protagonista agora. E essa aqui é uma história... A Aline Bay fala muito sobre relações familiares, né? Que é o que ela vai falar aqui também. E aqui já dá pra ver que ela vai explorar muito assuntos como maternidade, traumas de infância, que geralmente ela trabalha muito isso também nos livros dela. Eu tô bem ansiosa pra ver o que ela vai fazer aqui. E a gente já teve uma mudança de perspectiva aqui na leitura também, depois desse capítulo não, dessa parte do livro que se chama A Névoa. Acho que é a página 31. E foi a partir daí que a história começou a engrenar um pouco mais pra mim, tá? Mas se tem uma coisa que eu gosto muito é da escrita da autora, desse formato de escrita dela. Eu acho que é algo bem particular, sempre elogio muito aqui pra vocês, e eu tenho certeza que eu vou continuar elogiando aqui no livro, porque eu tô gostando desde já. Então, agora a minha ideia é continuar lendo, gente, até a hora que der. Volta e meia eu vou atualizando vocês de alguma coisa ou outra. Vamos ver, então, o que a Aline Bay vai trazer aqui pra gente com essa família, com essas 3 mulheres, né, que a gente vai acompanhar aqui na história. Bisavó, avó e neta? Eu não sei se é esse, não. É, neta, avó e bisavó. Acertei? Vamos ler, gente. Vamos ler que eu já tô perdida. Já é 1 hora da manhã. E eu li umas 4 horas e pouquinho.
claro, assim, entre idas e vindas, parando pra comer uma pipoquinha, um negocinho, sabe? Fui devagar, mas rendeu, tá? Rendeu. Vou mostrar tudo que eu li. Comecei e terminei Final Cut, que é a HQ do Charles Burns, que eu tinha comentado pra vocês, que eu recebi da Darkside. Psicodélica, muito psicodélica, bizarríssima também, com uma pegada bem sci-fi. Só por essa ilustração aqui atrás a gente consegue ver mais ou menos a vibe que o livro tem, que a HQ tem. Mas eu vou conversar melhor com vocês amanhã, porque tá bem tarde já, né? O Felipe tá dormindo aqui no quarto, então eu não quero acordar ele falando muito alto. Só pra dizer pra vocês que eu li toda a HQ e é uma HQ, a gente foi bem mais rápido de ler, bem mais tranquilo. E eu tô pensando nela ainda, tá? Eu tô pensando, tô tentando entender os meus sentimentos. E claro, também eu continuei aqui uma delicada coleção de ausências e tô na página 138, tá? Tô na metade do livro, basicamente, então assim, gente, é certo, anotem aí, é certo que eu vou terminar de ler esse livro até amanhã, tá? Isso aí é certo, amanhã ainda eu termino e provavelmente vai ser a próxima leitura que eu vou concluir aqui no vídeo, tá? Tô lendo bem, tá indo muito rápido, tá fluindo muito, tô sentindo a história. E encerrando aqui as leituras que eu fiz, eu li 20 páginas de O Clube do Pesadelo, que tem umas vibes mais Scooby-Doo, sabe? Maldição, investigação. É inspirado também em Stranger Things, ali no caso, no personagem do Ed, sabe? Que eu gosto bastante da série, então é muito legal, muito nostálgico também. E eu gostei muito da capa do livro, acho que combina super com a vibe da história. E é de autoria da Denise Flyban e da Bianca Silva, que são duas autoras que eu gosto muito de acompanhar. E eu recebi ele da editora, inclusive, que é a Rocco, né? Que publicou o livro pra nós, e eu comecei a ler no começo do mês ou no fim do mês passado, e eu tinha lido umas 70 páginas, tá? Aí agora não me lembro certo onde eu tinha parado, mas agora eu tô na página 108, então eu li bastante até, fluiu bem e eu tô animada com as duas leituras que eu tô fazendo, tá? Essa aqui provavelmente vai ser uma leitura também que eu vou continuar aqui no vídeo, mas que eu não vou prometer que eu vou terminar ainda nesse vlog, porque um dia é pouco tempo. E agora, gente, assim, a minha ideia é ir deitar e de repente ler um pouquinho de Uma Canção de Amor para Rick Wilde no Kindle, porque tá bem frio aqui. E lá no quarto tem um arzinho quentinho, né? Eu não continuei essa história, faz um tempo que eu não leio ela, mas eu tô na página 122, acho que eu tinha falado isso, e de repente se eu conseguir ler pelo Kindle deitada, no quentinho ali, eu vou cronometrando aí pra vocês mais, e amanhã de manhã eu retomo o vlog pra contar pra vocês se tem mais alguma atualização, e acho que agora é isso que eu tinha pra falar. Bah, hoje tá um climinha daqueles, assim, sabe? Perfeito pra ficar em casa, deitado, lendo, mas também só pra isso, porque fazer qualquer outra coisa com essa chuva não dá. Mas nós chegamos em 6 horas e 20 já de leitura. Meu Deus. Ontem eu fui até umas 2h30, 3 horas da manhã lendo, e eu acabei não pegando pra ler Uma Canção de Amor para Rick Wilde. Acabou que eu fiquei na sala lendo uma delicada coleção de ausências e fui até uma página 210 por aí, depois que eu fui deitar, e quando eu deitei, eu já dormi. Eu só não gravei mais nada pra vocês ontem de noite, realmente porque me deu preguiça, tava cansada. E hoje de manhã também eu comecei a ler mais. Eu acho que eu li ontem umas 5 horas e alguma coisa, e hoje de manhã eu li 1h30. Talvez seja isso, não me lembro ao certo agora. Mas nesse momento eu tô na página 234 de Uma Delicada Coleção de Ausências e tô quase acabando, tá? Tô quase acabando, que livro lindo. A Aline, ela tem um talento, assim, gente, não sei explicar pra vocês com as palavras. Ela traz essa ausência que aparece aqui no título nas palavras, entre os parágrafos. É uma coisa muito interessante. Aqui a gente tem a história dessas 3 mulheres, né? Na verdade, uma menina, sua avó e sua bisavó. E o centro aqui da história é essa avó, a Margarete. A Laura é a filha e a Filipa é a bisavó. A história começa ali contando pra nós o passado, um pouco a história da Margarete, e depois a gente pula ali pro momento que ela tá vivendo com a neta, né? As duas moram juntas, até o momento em que a Filipa, que é a mãe da Margarete, vem morar com elas e muda bastante a dinâmica ali daquela casa. A gente vai conhecer muito das dores, dos sentimentos dessas personagens, do crescimento da Laura, né, porque ela é uma menina ali adolescente, pré-adolescente, eu acredito, não lembro quantos anos ela tem, e a gente vai entender muito da relação dessas 3 personagens, principalmente da Margarete sendo o centro ali, da relação dela com a Filipa e da relação dela com a Laura. Filipa foi um nome que eu achei bem bonito até.
É um livro cheio de sentimentos, cheio de reflexões também, como eu já imaginava que ia ser, tá? Porque os livros da Aline costumam ser assim. Eu já li os outros 2 livros dela, que eu sempre recomendo aqui pra vocês, que se chamam O Peso do Pássaro Morto e também Pequena Coreografia do Adeus, que é uma história favorita, maravilhosa. Eu não sei como é que eu vou me sentir quando terminar de ler o livro, mas eu tô com esse sentimento assim de, melancolia, um pouco de tristeza, um pouco de dor, porque eu gosto muito de livros que retratam relação de avó e neta. Já começa por aí, que é uma coisa que me pega muito. E essa questão da ausência materna, que no caso, pra Laura especificamente, e pra mãe dela, né, que é a Margarete, é muito presente aqui no livro também, né, um fio condutor aqui da história, basicamente. Por isso que eu acho que o título do livro foi uma escolha perfeita, uma escolha certeira, porque ele permeia durante toda a história. E eu gosto muito desses detalhes e todas as composições que a autora faz, e principalmente, né, da escrita dela. Então, eu tô gostando bastante do livro, tô ansiosa pra saber como é que ele vai terminar. A minha ideia agora é falar um pouco sobre os livros aqui com vocês, né, da minha opinião, e depois já voltar a ler mais um pouquinho, porque eu tenho até às 6 horas da tarde hoje, né, que é quando acaba esse vídeo, porque foi às 6 da tarde de ontem que eu comecei a ler, daí bate um dia certinho. Tá, mas agora vamos falar de Final Cut, que é um livro que eu tava pensando muito bem o que eu ia falar com vocês, porque ele é um pouco diferente do que eu tô lendo ultimamente, tá? Eu já sabia que ele ia ser um livro bem mais psicodélico, é uma história em quadrinhos, então foi realmente mais dinâmica pra ler, mais rápida até, bem mais rápida. Acho que eu li em umas 2 horas... Não lembro certo, gente, mas eu parei, voltei, continuei também, não fiquei sentada lendo direto, assim. Aqui, então, o básico da história, assim, é que a gente vai ter um grupo de jovens produzindo um filme. Eles são meio obcecados ali em filmes clássicos de sci-fi, o que traz aqui na obra muitas referências, né, a clássicos do cinema, e muitas referências eu acho que eu até nem peguei, tá, porque eu não cresci tanto com clássicos de sci-fi, agora que eu tenho entrado mais pra esse lado, assim, acho que tem alguma coisa ou outra eu acabei perdendo. Mas aqui a gente alterna entre o ponto de vista do Brian, que é o protagonista, e também da outra protagonista, que é a Laurie, essa aqui que tá na capa. A gente começa a história sabendo que esse grupo de jovens vai se reunir pra fazer um filme, numa cabana lá de uma amiga deles na praia. O Brian é uma das cabeças por trás desse filme, né? Vai gravar, tá fazendo roteiro, enfim. E a Laurie vai estrelar o filme. E nisso tudo a gente vai vendo o autor desenvolver aqui de uma forma bastante interessante até esse lado mais psicodélico e bizarro que a história tem através da mente do Brian, que se perde muito nas ideias dele. Em um momento ele tá vivendo, conversando, e no outro ele tá viajando. Parece que ele vai pra um outro lugar, assim, ele se perde dentro das ideias dele e dele mesmo. E em contraponto, o autor também vai alternando o protagonismo. Às vezes a gente acompanha da perspectiva do Brian as coisas que estão acontecendo, e do outro lado a gente tem a Laurie vendo ele de uma outra forma. É interessante também porque a gente vê como um enxerga o outro e como cada um se enxerga, como cada um vê a si mesmo. Isso torna a história um pouco confusa até em alguns momentos, porque eu fiquei pensando, tá, não tô entendendo, e eu demorei, sabe, pra pegar o fio da meada, pra entender que era isso que o autor tava querendo fazer. Óbvio que aqui ao longo do livro tem umas cenas bem bizarras, tá, umas coisas meio esquisitas, umas cenas bem desconfortáveis também, porque a Laurie, principalmente, ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de se impor, aparentemente. Ela acaba passando por algumas situações e aceitando algumas coisas ali que ela não quer fazer e que deixam ela desconfortável e que deixam ela incomodada, mas pra não ser chata, pra não dizer que não, ela acaba aceitando, e eu já fui muito essa pessoa, então nesse ponto eu fiquei incomodada e fiquei, putz, diz não, e aí ela nunca fala. Ela sempre fica tipo, putz, tá, vou fazer então. E ela vai lá e aceita as situações. Já o Brian, gente, com essa questão dele dos filmes, de ser obcecado em clássicos, em filmes, em produzir também filmes, ele acaba também ficando muito obcecado pela Laurie. E é nesse ponto que é muito interessante também a gente ter as perspectivas dos 2 personagens, porque o que poderia parecer uma coisa mais romântica, um interesse mais romântico, para um outro lado talvez não seja bem assim, seja uma coisa esquisita, estranha e desconfortável. E isso o autor soube trazer muito bem aqui na história. Eu acho que assim, gente, o livro é exatamente o que eu esperava que o autor ia trazer, tá? Já tendo uma experiência anterior com ele, né, que foi o Black Hole. Foi uma história que eu gostei bastante de conhecer, mas até então eu não tinha lido mais nada do Charles Burns, né, que é o autor, então agora aí tenho mais uma leitura feita. É um livro que causa umas sensações, causa um desconforto, principalmente causou em mim isso, tá? Falando de mim aqui enquanto eu lia. E eu acho que quem gosta, assim, de clássicos de sci-fi, uma pegada mais ficção científica, filmes, pode achar esse livro aqui bem interessante e é uma história bem rápida de ler também.
E para encerrar aqui as nossas atualizações e eu poder voltar a ler, né, porque é o grande foco desse vídeo, eu continuei a leitura, li mais um capítulo depois de ontem, de O Clube do Pesadelo. Tô gostando bastante do livro, tá umas vibes, gente, muito Scooby-Doo, tem até uma van aqui também, uma Kombi na verdade. Tem o grupo de adolescentes aqui, cada um com a sua característica, que vão juntos ali atrás desse mistério, tentar descobrir o que tá acontecendo, porque algumas pessoas ali estão entrando em coma do nada, eles sabem que rola uma maldição, mas eles têm que entender essa maldição, pesquisar e ir atrás. E é uma história que se passa nos anos 90, ali, 1999, então tem essa pegada mais nostálgica também. Se passa no litoral de Santa Catarina. É uma história bem bacana, eu tô gostando muito da vibe que o livro tem. E cada um dos personagens aqui também tem um estereótipo, assim, sabe, na história, o que é bem interessante, eles se complementam, se completam. E agora eu tô na página 122. Não sei se eu vou conseguir terminar o livro ainda hoje, né, mas o meu objetivo aqui era ler mais e acho que eu tô conseguindo, então. Mas como, então, eu tô quase terminando de ler, né, Uma Delicada Coleção de Ausências, eu vou continuar agora e já vou terminar também. Acho que aí nas próximas 2 horinhas, 1h30 talvez, eu já termine de ler o livro e eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco. E aí, então, eu foco em terminar de ler e continuar, né, O Clube do Pesadelo, quase que eu bati em mim. Tá rendendo, tá indo, tô lendo bastante, e era isso que eu precisava pra fechar o mês, gente, porque esse mês foi um mês, assim, que eu li pouquinho, que eu passei pouco tempo me dedicando a livros. Acho que essa é a questão, não é nem a questão de quantidade, é a questão de tempo que eu passei me dedicando aos livros. Acho que era isso que eu tava sentindo falta, e esse vlog tá me ajudando. Eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu não quero que ninguém me procure, eu não quero conversar, eu só quero ficar olhando pra frente, pensando no que eu acabei de ler. Meu Deus do céu. Terminei de ler Uma Delicada Coleção de Ausências, que tá aqui. Tô tomando um café também pra tentar me recuperar. Mas foi se criando um clima devastador no final da história. Foi muito pesado o final. Eu devia ter esperado já. Não fiquei muito pensando no que ia ser o final. Não fiquei pensando, não fui por esse caminho, tá? Não pensei. Mas eu devia ter imaginado, sabe? Eu, conhecendo o trabalho da autora, eu devia ter me preparado melhor, mas não me preparei. Eu senti muito. Me pegou muito o final e eu tô, assim, bem triste. Tô triste. Eu tô bem chateada. Nossa Senhora. Deu vontade de chorar no final. Me deu um desamparo, me deu uma vontade de sair correndo, assim, da minha casa. Sair caminhando na rua, assim, pensando um pouquinho. Mas eu vou só ficar parada olhando pra uma parede pelas próximas 2 horas, tá? Pensando nisso. Eu queria ter mais coisas pra falar aqui, mas eu não tô muito afim de falar, não, gente. Eu fiquei bem presa no final, o livro me puxou muito, eu fui entrando e fui sentindo o final da história e foi me arrebatando, e eu li até mais rápido do que eu achei que ia ler. Mas olha, Nossa, foi forte. Nossa, gente. Não tenho mais o que falar. Terminei de ler Uma Delicada Coleção de Ausências, gente, eu tô devastada. Chegamos oficialmente ao fim da nossa maratona, 24 horas lendo o máximo de livros que eu consigo. E rendeu. Assim, gente, vamos ao nosso saldo final, então. Eu já trouxe até de volta o nosso protagonista do vídeo, né, que é o meu roupãozinho, gente. Não tem como, tá muito frio, tá de noite já deu 6 horas. Na verdade, agora são 6h30 passada, tá? 6 horas foi a hora que eu parei de ler. A verdade é que eu li um pouquinho mais, tá? Mas vamos deixar abaixo. Deu 8 horas e 46 minutos de leitura no total, pelo cronômetro, pelo que eu contei, mas eu li um pouquinho mais além disso, eu sei. Então, de repente, chegam em umas 9 horas de leitura por aí, ou talvez mais até, tá? Porque em alguns momentos eu esqueci de cronometrar. Principalmente agora no final. Mas assim, gente, já tô aqui confortávelzinha com meu roupão, fiquei lá no quarto lendo. Mas vamos ao saldo, tá? Eu quero pedir desculpa pra vocês já também, porque nesse inverno, como tá frio agora, vocês vão me ver muito usando os mesmos casacos. Mas enfim, só deixando um adendo aí pra vocês, que vocês vão me ver usando muito as mesmas roupas, como sempre. Bate um friozinho, eu já boto meu roupão. Mas vamos ao nosso saldo, então. Terminei 2 leituras, né, ontem à noite. Terminei, droga, quem terminou fui eu. Final Cut, de Charles Burns, e eu acabei não comentando quem foi que traduziu o livro, né. A tradução foi feita por Bruno Dorigatti. Acho que é assim que pronuncia, gente. Desculpa se eu falei errado. Mas essa aqui, então, foi a primeira leitura. A gente já conversou bastante sobre ela, né? Então, vamos pra próxima, gente. Que é a próxima leitura. Ai, meu Deus, tô
ela não sai da minha cabeça, tá? Que foi Uma Delicada Coleção de Ausências, né? Eu terminei esse livro bem mal. Eu tô falando, parece que eu terminei há 2 dias, né? Tem umas 4 horas, eu acho que eu terminei de ler. Mas assim, gente, eu fiquei mal com o final. Nossa, pesou muito o final. E eu tive muitos sentimentos ao longo do livro. Ai, meu Deus. Não sei, eu tô me sentindo meio inocente com o final, porque eu não tava... Ai, não sei, eu não pensei nisso, sabe? Quando tu não pensa numa coisa, não te preocupa com aquilo, fica caramba. E aí não, e eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí aconteceu. E ai, sabe? Ai, me doeu. Tô triste com o final do livro até agora, e quanto mais eu penso no final, mais triste eu fico. Então eu vou ter que passar uns dias, passar um tempo pra passar esse sentimento, ai, não sei, pra eu digerir a história, porque eu tô pensando nela e eu vou levar um bom tempo, alguns dias sim, pra eu conseguir superar a história, enfim, digerir tudo o que aconteceu aqui nesse final. Nossa Senhora, meu Deus do céu. E eu também continuei O Clube do Pesadelo, que foi a última leitura que eu fiz, né? E agora eu tô na página 224. Olha, bastante, gente. Se eu tivesse levantado um pouquinho mais cedo hoje, eu teria terminado de ler o livro ainda na maratona, eu acho. Porque, assim, eu não dei 100% do meu máximo, tá, gente? Eu poderia ter levantado mais cedo hoje, passado mais tempo lendo de tarde, por exemplo, nesse meio do caminho aí que eu fiquei sem gravar nada. Eu tava gravando vídeo para redes vizinhas, sabe? Gravando outros conteúdos. Então, eu podia, sim, ter ido mais longe, mas eu não achei necessário, tá? O que eu queria no vídeo mesmo era me dar um gás pra ler. Eu sempre comento pra vocês que os vlogs me ajudam muito a ler mais, né? Me deixam com vontade de ler e eu gosto muito de falar sobre os livros. E sentar aqui e conversar e contar as minhas reações, as minhas opiniões pra vocês me ajudam muito a ter mais vontade de ler, me dão ânimo, sabe? Principalmente hoje, que um dia tá mais assim, sabe, borocochosinho com essa chuva que não para nunca. Então me deu uma animada, eu fiquei com vontade de ler. E eu também acabei lendo um pouquinho de A Vida Entre Marionetes pra um outro vlog que eu tô gravando, que vai sair antes desse daqui, tá? Então assim, um festival de vlog está acontecendo aqui nesse canal. Esse aqui é o novo lançamento do TJ Klune e eu tô na página 64, mas eu já tinha lido um capítulo antes, tá? Então eu li o quê? Deve ter lido umas 50 páginas, menos talvez, não me lembro quantas páginas tem o primeiro capítulo, e ele é publicado aqui pra nós pela Morro Branco e foi traduzido por Rita Susskind, não sei como é que pronuncia o nome da tradutora, desculpa, gente. Eu não sei muito o que pensar sobre o livro ainda, tô recém começando, então se vocês quiserem saber mais do que aconteceu da minha experiência com esse livro, assistam outro vlog que vai estar aqui no card, tá? Que eu vou ter lançado essa semana, eu vou acabar o vlog ainda, tem que acabar até amanhã, pra eu poder postar ele segunda-feira, que eu tenho que postar ele segunda-feira, que eu botei na minha cabeça que segunda-feira ele tem que estar postado. E esse aqui eu vou postar na quinta, provavelmente. Então, nessas últimas horas aí de leituras que eu fiz, eu li esses 2 livros aqui, tá? Não sei o que vai ser daqui pra frente, não sei se mais alguma coisa eu termino de ler nesse mês. A gente tá nos últimos dias do mês, terça-feira é dia 1º, hoje é sábado, dia 28, dia do orgulho LGBTQIAPN+. Vamos ler com orgulho, gente, pelo amor de Deus. E é isso então, gente, esse foi o nosso vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem ia fazer esse vlog, eu achei que ele nem ia acontecer, mas ele foi bem mais tranquilo de gravar e de ler e de fazer, no geral, do que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser bem mais cansativo, mas na verdade foi um vlog mais leve. Acho que essa coisa de eu não ficar me cobrando tanto em relação à quantidade de horas lidas, de tempo lido, páginas lidas, ajuda muito, porque o foco era mesmo tentar ler mais e eu consegui me sair muito bem. Acho que ler vários livros ao mesmo tempo me ajuda nesse sentido também, desde que sejam histórias, gente, que não conversem muito entre si, sabe? Que sejam bem diferentes uma das outras. Por exemplo, ler uma HQ, né, que é bem mais rápido de ler, ajuda bastante. Então, assim, acho que eu me saí muito bem. Tô muito satisfeita aí com o meu desempenho. Tô muito satisfeita de ter parado e lido, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu li tanto em um dia, gente. Quase 9 horas lendo, assim, não diretamente, mas é muito tempo, não lembro de ter feito isso, até porque eu tenho lido bastante, tô pensando aqui agora, eu tenho lido muito dia de semana à noite, daí eu leio assim umas 2 horas, exagerando, 2 horas e meia, não todos os dias, mas eventualmente eu acabo lendo. Então, hoje foi um dia que eu consegui ler bem mais, consegui focar muito em ler, o que eu queria muito fazer, porque eu tava precisando entrar de novo no ritmo. A viagem que eu fiz no começo do mês, no final do mês passado e no início desse mês, foi assim uma coisa que me desestabilizou, porque eu não costumo ler muito em viagens. Eu passei os primeiros 15 dias do mês praticamente sem ler nada. E não que isso seja um problema não ler, mas é que é uma coisa que me frustra um pouco e me desestabiliza bastante, porque ler faz
parte da minha rotina. E eu não gosto de não fazer parte, eu não gosto de deixar isso de lado para fazer outras coisas. E eu acabei fazendo muitos vídeos, tendo que gravar muito, editar muito e focar em outras coisas também, assim, de trabalho, enfim. Então a leitura ficou um pouquinho de lado e agora eu tô sentindo que as coisas estão voltando ao eixo, tô bem mais satisfeita, tô bem mais tranquila também, tô bem mais realizada nesse sentido mesmo, porque eu sinto falta de ter a leitura, sinto falta de ficar sentada querendo ler, a vontade mesmo de ler, eu acho que eu preciso muito disso na minha vida, senão eu fico meio perdida até às vezes, porque eu gosto de ter essa sensação de estar querendo ler e de ter muitos livros, não saber qual livro ler, sabe? Eu adoro isso. É isso então o nosso vlog, gente, esse foi o nosso resultado, me contem aí o que vocês acharam, se querem mais vídeos como esse aqui no canal, que eventualmente, tá? Não sempre também, eu posso trazer outros conteúdos como esse, outros desafios, enfim, e é isso aí, gente. A gente se vê então no próximo vídeo do Crialité com mais vlogs e mais conteúdos aí pra vocês. Tchau, tchau!